A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio nós podermos estar aqui hoje que é o primeiro domingo do ano. Nós já estivemos aqui na terça para a quarta-feira, nosso culto da virada, e foi uma bênção. Mas hoje, oficialmente, nosso primeiro culto desse ano de 2025, para aqueles que eu não vi, que eu não desejei, um feliz ano novo, que Deus abençoe a cada um de maneira poderosa e grandiosa nesse ano que está começando, que as bênçãos do Altíssimo estejam sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo no livro, ou no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo nos escreveu Marcos. E nós continuamos de onde nós paramos a nossa série de exposições no livro de Marcos, ou no Evangelho de Marcos. E hoje nós retomamos então a partir do versículo 24, Marcos, capítulo 7, versículo 24, nós lemos até o versículo 30. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grego, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então, ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Palavra de Deus. Senhor, te louvamos, ó Deus, pela sua palavra, pela porção preciosa da sua palavra que acabamos de ler. Agora clamamos a ti, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Que a exposição da sua palavra venha trazer glória para o seu nome. Que a exposição da sua palavra venha exaltar o nome de Jesus Cristo. Que a exposição da sua palavra venha alimentar, fortalecer, transformar a vida dos teus servos e das tuas servas. Deus, que a sua palavra, Deus, que é bendita, venha fazer tudo isso aqui nessa manhã. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você estava aqui na última vez que eu falei sobre o Evangelho de Marcos, nós temos o relato de Jesus debatendo com os fariseus e os mestres da lei, e ele começa a falar sobre impureza, sobre puro, sobre impuro. Jesus havia feito o grande milagre da multiplicação dos pães. E aí logo no capítulo 7, depois disso, os fariseus, os mestres da lei, estão preocupados com o lavar as mãos. Por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E aí Jesus, ele quer mostrar para eles da onde que vem realmente a impureza do homem. Ela não vem de coisas exteriores, mas ela procede do coração. Então temos toda essa discussão entre puro e impuro, aquilo que pode ser puro, aquilo que não pode ser impuro, e aí nós temos aquele que é questão de Herodes está pensando, quem é Jesus? Quem é esse? Porque João eu matei. Mas aí ele pensava que João tinha ressuscitado, era Jesus. Então era uma confusão tudo aquilo. E Jesus decide então se retirar. E é isso que nós estamos vendo a partir do versículo 24 aqui. Jesus então ele vai sair dali e vai para o lugar, e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Tiro é uma cidade ou uma região, é uma cidade que fica na região que hoje para nós é o Líbano, no norte de Israel.
Então, Jesus sai da Galileia, Jesus sai da sua região de atuação comum, que é a Cafarnaum, a Galileia ali, fora já da Judéia, ele está na Galileia, ele sobe um pouco mais para a região de Tiro. Mas é muito importante nós entendermos o que é essa cidade, quem são os habitantes dessa cidade, para que nós possamos entender a resposta de Jesus, para que nós possamos entender a interação de Jesus com essa mulher, e entender esse texto e o que o texto quer nos dizer. Por quê? Porque os cidadãos de Tiro, eles eram, em primeiro lugar, gentios, estrangeiros. E se lembre que os judeus, eles não se dão com os gentios. Os gentios são cachorros impuros. Eles não podem entrar em cidades gentílicas, e quando o fazem, eles fazem em protesto, eles saem da cidade, eles batem a poeira dos pés. Então eles não se dão com os gentios. Os gentios são pessoas que não têm favor de Deus, que não estão debaixo da aliança de Deus. Agora, Tiro era uma cidade importante, era uma cidade, uma rota comercial. Então era uma cidade próspera, uma cidade rica, e os cidadãos de Tiro, eles eram orgulhosos por causa disso, e eles se achavam melhores do que os galileus, especialmente os galileus, porque nem os judeus de Jerusalém consideravam os galileus alguma coisa. Lembra do dia de Pentecostes? Quando os apóstolos começam a pregar ali o evangelho, e pregavam, porque no dia do Pentecostes as línguas descem, o Espírito Santo desce em forma de língua de fogo sobre eles, eles começam a anunciar as grandezas de Deus em outras línguas, conforme o Espírito Santo deixava que eles falassem. E aí aquelas pessoas que não entendiam falavam o quê deles? Ah, são galileus, estão bêbados. Então nem os próprios judeus de Jerusalém, eles aceitavam os galileus como alguma coisa de importância. Será que pode vir alguma coisa boa da Galileia? Era esse tipo de desdenho que até os judeus tinham com os galileus. Agora você imagina o povo estrangeiro, um povo que já é mais rico, que se acha melhor, uma rota de comércio. Então eles odeiam os judeus odeiam eles, e eles são inimigos por natureza. Aliás, o povo de Sidom sempre se reunia com outros povos para atacar Israel. Isso já vinha de centenas de anos, era a história deles. Então eles eram inimigos ferozes de Israel. Tanto é que José, que é um dos historiadores do primeiro século, ele vai relatar isso nos seus escritos, que os cidadãos de Tiro eram inimigos ferrenhos dos judeus. É um ódio mútuo. Então essa ida de Jesus para Tiro, ela significa muito. Porque Jesus está indo para um território que não é judeu. É um território de pessoas que são odiados pelos judeus. Aí a pergunta que fica é por que Jesus vai para Tiro? Aí você vai ler alguns comentários, algumas pessoas vão acreditar que Jesus, ele estava com medo de Herodes, porque agora Herodes vai atrás dele, porque ele matou João e etc. Outras vão falar que ele queria ficar sozinho com os discípulos, porque a vida dele na Galileia, na Judéia, em Cafarnaum era uma loucura. Lembra que onde Jesus ia, tinha uma multidão seguindo ele. Jesus não tinha paz. Nós acabamos de ver, por exemplo, quando ele multiplica os pães que ele tenta sair para ficar ali tranquilo com os discípulos, mas não tem jeito. Todo mundo corre atrás deles e ele vai alimentar ali aquela multidão de gente. Jesus sempre tem uma multidão atrás dele. Então alguns teólogos vão argumentar que ele está tentando sair para escapar, para ficar com os discípulos, para ministrar os discípulos. Contudo, a fama de Jesus era uma fama internacional. Ela não estava limitada às barreiras de Israel. Ela não estava limitada às fronteiras da Galileia. Jesus, ele alcançou um nível de fama tão grande que os gentios conheciam Jesus. E é isso que está acontecendo aqui. Agora, uma coisa que Jesus vai deixar claro aqui, então, qual é a razão de Jesus estar indo para Tiro, é que ele vai deixar claro que os gentios sempre foram plano de Deus. Deus nunca desprezou os gentios. Aliás, Israel foi chamada para ser luz para os gentios. Só que eles não eram. Porque eles se fecharam no seu mundinho. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo que temos a bênção de Deus. Esse povo é esse povo.
Eles que se virem. Mas nós somos os eleitos de Deus. Então, eles se fecham no seu mundinho, e já que nós somos aqui os salvos, os eleitos, os escolhidos de Deus, então o resto do mundo que se arda. Muitas vezes eu vejo isso na igreja hoje. Nós que somos os salvos, os eleitos, os escolhidos de Deus, nós estamos aqui, nós nos fechamos na nossa bolinha de igreja e deixa que o mundo lá fora se exploda. Quando o nosso chamado é para ser sal e luz. Quando o nosso chamado é para apontar para Cristo. Quando o nosso chamado é pregar a luz àqueles que não são salvos. Esse é o chamado da igreja. Mas muitas vezes nós temos sido como Israel. Nós temos nos fechado, afofado o nosso ninho. Como assim? Quando nós nos tornamos egoístas em pensar que tudo aquilo que, por exemplo, nós acabamos de nosso momento de dízimo e oferta. Os dízimos e as ofertas, sim, são para a manutenção da igreja. E daquilo que depende para manter um prédio, por exemplo, como esse aberto. Mas o fim principal é para que a palavra de Deus seja proclamada. Esse é o fim do dinheiro da igreja. Para que a palavra de Deus seja propagada. Para que o nome de Jesus seja conhecido. Se nós estamos aqui como igreja e nós não fazemos isso, nós não servimos esse propósito, nós não servimos a grande comissão, nós não servimos para nada. Deus pode fechar a porta. Porque Deus não nos chamou para ficarmos fechados na nossa bolinha espiritual. Deus nos chamou para pregar o evangelho. E se a igreja não serve para isso, ela não serve para mais nada, porque essa foi a única missão que Deus deu para nós. Nós não somos um clube social. Você não vem aqui porque os seus amigos vêm, porque a sua família vem, você vem para adorar o Senhor, para fazer o nome dele grande, através da sua adoração, através da sua vida de devoção. Deus, ele quer transformar você, usar você para a glória do nome dele. Você foi feito, chamado para ser instrumento nas mãos do Senhor. Então, Jesus, ele vai aqui para mostrar que os gentios sempre foram plano de Deus. Nunca foram o resto. Aliás, glória a Deus por isso, porque todos vocês aqui, talvez um ou outro tenha algum tipo de linhagem que vai remontar a Israel, mas a maioria de nós aqui somos todos gentios. E é interessante que Jesus, então, ele está indo ao encontro dos gentios, o que ele já tinha feito antes, para deixar claro que os gentios são planos de Deus. E é interessante aqui que Pedro vai junto com ele. E provavelmente é Pedro que vai relatar essa história para Marcos, porque lembre-se, Marcos não é um apóstolo. Marcos não anda com Jesus. Marcos, ele anda com Pedro. Ele é primo, ele vai andar com Paulo, ele vai andar com Pedro. E Paulo, aliás, nem quer saber dele. Manda ele embora, no final da vida eles acabam se acertando ali. Mas ele é primo de Barnabé. E ele vai andar com Pedro. E é Pedro provavelmente que vai falar disso aqui para ele. E olha o impacto profundo que esse relato tem na vida de Pedro. Porque Pedro é aquele homem que não quer ir com Cornélio, que não quer entrar na casa dos gentios, se não é intervenção divina. Pedro precisa dar uma visão para ele conseguir entrar na casa de um gentil. Se Deus não intervir, Pedro não vai na casa de um gentil. Porque judeu não entra em casa de gentil. Então é muito importante isso aqui, mas isso aqui vai transformar a vida do Pedro, porque mais tarde ele vai entender o que Jesus está fazendo. Então, Jesus vai para incluir, para mostrar que esse povo é o povo que ele veio para ministrar. Mas então a sua fama, ela se espalha, se estende, e agora ele chega lá, não dura muito tempo, todo mundo está sabendo que ele está ali. Nem todo mundo dá bola para Jesus, como é em Israel, como é na Galiléia, como é em Cafarnaum. Mas algumas pessoas o conhecem. Então aparece na história, no versículo 25, uma mulher. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo. Note isso aqui. Cuja mulher estava com um espírito imundo. Veio, lançou-se aos seus pés. A mulher era grego cirofenícia de origem e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Agora, entra em cena uma mulher. Jesus está num território
gentílico, num território de estrangeiros, num território impuro, onde ele já nem devia estar. Agora, aparece uma mulher que, por natureza, na cabeça dos judeus, já era uma impura. As mulheres já eram impuras, ficavam impuras, os judeus não dormiam com as mulheres na mesma cama. Então, os homens judeus agradeciam por eles terem nascido judeus, por eles não serem mulheres e por eles não serem cachorros gentios. Essa era uma oração de um judeu ortodoxo. Então as mulheres já não eram bem vistas. E as mulheres, elas não poderiam falar com homens em público, isso era proibido. Então quando essas mulheres se aproximam de Jesus nos evangelhos, é uma coisa radical. Agora essa mulher, ela vai até Jesus, e ela vai quebrar todas essas barreiras. Então, a mulher é uma mulher estrangeira, impura por ser estrangeira, de um povo que é inimigo de Israel. Essa mulher é uma idólatra, porque a outra coisa que Tiro era conhecida era pela sua idolatria. Era uma cidade afundada em idolatria. Era uma cidade com um paganismo muito forte. Mais uma vez, odiado pelos judeus por causa do seu paganismo. Então essa mulher é uma idólatra. Essa mulher, além de tudo isso, dentro da casa dela, ela tem um espírito imundo, que é um demônio. Ali, o versículo 26 vai falar, é um demônio. Mas como que os judeus chamavam os demônios? Espíritos imundos. Então essa mulher, ela é impura. É tudo que o texto está querendo nos dizer aqui. Essa mulher, ela não merece nada de Jesus. Jesus nem devia na presença dela. Ela é impura. E não apenas impura, é o ápice da impureza que você pode encontrar. É como o gadareno, andando no meio da morte, também um gentil. No capítulo 5 nós vimos ele, o legião, que não tinha apenas um espírito imundo, mas estava dominado de espíritos imundos. E Jesus fica andando com essa gentalha. Agora você imagina os discípulos de Jesus, os apóstolos ali com Jesus. Até Mateus, que era coletor de impostos, olha para Jesus. Ô Jesus, essa aí é até demais. Aí nem para mim dá. Mas Jesus, ele não tem problema com essas coisas. Mas agora, olhando para a vida dessa mulher, ela não consegue entender o quão difícil era para um judeu ortodoxo, um rabino, como Jesus era considerado, estar na presença dela, ou ela poder entrar na presença dele. Ela não entendia o quão impuro ela era aos olhos de um rabino judeu. Ela não entendia o quão impura ela era diante de judeus. Para ela, tá bom, os judeus não gostam de mim, eu sou impura, eu tenho outra religião, não adoro o Deus deles, e etc. Para eles eu sou impura, mas ela não entendia a gravidade disso. Ela tinha talvez uma noção que ela não deveria estar ali, como o texto vai nos mostrar na resposta dela. Ela sabia que ela não merecia nada, que ela não deveria estar ali. Mas ela não tem noção da abominação que ela é diante de Jesus. Ela não tem essa noção. E ela entra, e ela então vai atrás de Jesus. Mas ela sabe que ela não tinha nada para ser ouvida por Jesus, que ela não tem o direito de estar na presença de Jesus. Isso ela sabe. Que ela estar ali já é um fato gracioso e misericordioso de Jesus. Aí a partir do versículo 26, o texto vai nos dizer que a mulher então era grego, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E aqui a gente vai entender, então, o porquê que essa mulher vai se submeter ao que ela está fazendo. Essa mulher possivelmente era uma mulher de posses, possivelmente uma mulher rica, uma mulher que tem algum tipo de status na sociedade dela. Porque o povo de Tiro era um povo que tinha dinheiro, era um povo próspero. Possivelmente essa mulher, ela tem isso. Mas ela entende que ela precisa tomar uma iniciativa. Por quê? Porque a sua filha está endemoniada.
E aqui para qualquer um que é pai, para qualquer um que é mãe. Se o nosso filho, se a nossa filha estiver doente, ou numa situação de perigo, qual de nós não vai fazer o possível, o impossível, e se preciso for, se sacrificar pela vida dos nossos filhos? É um ato de desespero. Essa mulher, ela está desesperada. É por isso que ela vai, porque ela é uma mãe desesperada. Imagina que o seu filho está na beira de um penhasco, você não vai correr para salvá-lo? É isso que ela faz, não importa o que custe para ela. Então ela vai tomar a iniciativa, e a primeira coisa que nós aprendemos com a vida dela é que ela toma a iniciativa, apesar de ser gentia, apesar de tudo isso que ela vai reconhecer que Jesus, ele tem o poder espiritual, ele tem a autoridade, e ele é o único que pode transformar a vida da filha dela. Ele é o único que pode trazer saúde para a vida dessa menina. Ele é o único que pode restaurar a saúde espiritual da filha dela. E ela entende isso. Agora, mas para ela poder fazer isso, ela primeiro vai ter que ser encontrada por Jesus. Porque para ela poder ir ao encontro de Jesus, Jesus primeiro, ele já foi ao encontro dela. Jesus, ele vai para Tiro e para Sidom, ele vai para cidades gentílicas. A resposta da pergunta anterior, por que Jesus vai para lá? Porque Jesus tinha um encontro marcado com essa mulher. Jesus tinha um encontro marcado com pecadores, porque ele queria transformar a vida dela. É por isso que Jesus vai para Tiro e vai para Sidom, porque Jesus, ele está em missão. Mas, então, para que a mulher pudesse ter a iniciativa de chegar até Jesus, Jesus se fez disponível a ela. Para que nós pudéssemos chegar até Jesus, ele teve que vir, ele teve que encarnar, ele teve que nascer, ele teve que morrer e pagar o preço dos nossos pecados. Então, ele se fez disponível a nós. A segunda coisa que nós aprendemos com essa mulher é que, apesar de toda a posição social, dinheiro ou de qualquer coisa que ela tivesse, ela entende uma coisa: nada do que eu tenha, nada do que eu faça pode me ajudar. Ela perdeu toda a sua esperança, ela não tem esperança em nada. A única esperança dela é Jesus. É Jesus. Muitas vezes nós precisamos perder todo tipo de esperança em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa, em qualquer circunstância, para nós realmente entendermos que Jesus é a nossa única esperança na vida. Nós precisamos muitas vezes chegar como essa mulher, no fundo do poço, para correr então para aquele que realmente pode transformar as nossas vidas, é Cristo. E ela entendia isso, apesar de tudo que ela podia ter, a única esperança dela é Jesus. Então ela, em terceiro lugar, reconhecia que Jesus é a sua única esperança. Agora no versículo 27 nós temos a resposta de Jesus. E como sempre, as respostas de Jesus são meio que enigmáticas. Como sempre, as respostas de Jesus, elas não são respostas que nós gostamos ou que nós queremos. Já perceberam isso nos textos bíblicos? Jesus, ele sempre abre a boca e ele surpreende quando ele abre a boca. Ele nunca fala aquilo que a gente espera ouvir. E aliás, não é assim na nossa vida? A gente ora, a gente pede, a gente busca, a gente clama a Cristo. Vocês já perceberam que geralmente Jesus sempre responde às nossas orações, os nossos clamores de maneira surpreendente e não da maneira que nós esperávamos ou gostamos muitas vezes? É o que ele vai fazer aqui no versículo 27. Ele vai falar o quê? Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aqui Jesus, ele vai fazer alguns reconhecimentos. Ele sabe que ele está numa cidade estrangeira, ele sabe que ele está no meio de um povo que é considerado impuro, ele sabe de tudo isso que eu falei antes. E ele vai reconhecer esse fato aqui, que essa mulher não pertence ao povo da aliança. Fato esse que ele vai falar e vai fazer a distinção de dois povos aqui.
tem os filhos, e a eles é dado o pão, e tem os cachorros. Por que os cachorros? Lembra da oração do judeu? Obrigado, Senhor, porque eu não sou um cachorro gentil. Essa mulher era considerada uma cachorra, uma cadela gentia. Mas como que Jesus pode falar um negócio desse? Ele até dá uma aliviada quando ele fala dos cachorrinhos. Porque essa palavra no grego, ela é um diminutivo, ela não tem a força do cachorro. Então ele dá uma aliviada ali. Mas mesmo assim continua se mantendo uma distinção racial. Ele continua apontando para a impureza. Ele continua deixando muito claro que ela não merece, que ela não podia estar ali, que ela não é digna de ser ouvida. Ele continua mostrando que ela é impura, através da fala dele. Apesar de tentar ser educado. Contudo, Jesus ele está fazendo aqui, para ela, contando aqui para ela uma parábola. Por menor que seja, isso aqui é uma parábola de Jesus. É uma parábola de Jesus. Mas o problema de tudo isso aqui, toda essa distinção de Jesus, é que não faz sentido. Mas Jesus, ele acabou, lembra do contexto bíblico. Nós sempre precisamos estudar a Bíblia a partir do contexto bíblico. Mas Jesus, não faz sentido você estar falando de impureza e colocando essa mulher, classificando essa mulher com essa resposta. Não faz sentido, Jesus, porque você já falou de pureza e impureza, e você já falou que o que faz impuro é o coração, não é aonde a pessoa nasceu, não é o que ela come. Você já ensinou isso, Jesus. Então por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus responde da maneira que ele está respondendo? Porque Jesus, ele tem um propósito na vida dela. Jesus, ele quer trazer ela à fé verdadeira. Jesus quer transformar a vida dela. Porque à primeira vista parece que Jesus ele não quer atender ela. Não parece isso? Quando a gente lê esse texto assim, do jeito que a gente correu o olho aqui e leu, não parece que Jesus está desprezando ela? Não parece que Jesus está querendo mandar ela embora? Não parece que Jesus quer falar não para ela? Ou já falou não para ela? Não parece isso? Mas não é isso que Jesus está fazendo. É por isso que ele não fala não, ele conta uma parábola. Ele conta uma parábola, ele não fala não para ela. Porque ele quer levar essa mulher à verdadeira fé, a fé verdadeira. Porque se Jesus não quisesse atender essa mulher, ele não teria ido ao encontro dela. Mas Jesus quer transformar a vida dela. Jesus pode transformar toda e qualquer circunstância na nossa vida. Jesus pode transformar qualquer sofrimento na nossa vida. Ele pode mudar qualquer circunstância difícil na nossa vida. Mas Jesus prefere transformar as nossas vidas. O propósito de Jesus para a minha vida e para a sua vida não é transformar as circunstâncias difíceis em fáceis. Não é te livrar dos sofrimentos. Por mais que Ele o faça, Ele nos livra dos sofrimentos. Mas o maior propósito de Deus nas nossas vidas, através de Jesus Cristo, é nos transformar à imagem do seu Filho. Jesus não quer apenas transformar aquela situação de uma situação trágica numa boa situação. Ele não quer apenas dar um livramento para aquela mulher temporário. Não, tá bom, vai para casa, sua filha já sarou. Não, Jesus quer ter um encontro com essa mulher. Jesus quer transformar a ideia que essa mulher tem dele. Ela vem porque ela pensa que ele pode fazer, mas ela podia ir embora e continuar. Ele fez porque ele podia fazer. Mas Jesus queria ter um encontro que vai transformar e vai forjar o caráter dela. Agora a resposta dela vai mostrar que aquilo funcionou. Porque no versículo 28, o texto vai nos dizer e vai nos dar a resposta dela. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E essa palavra, de novo, cachorrinhos, ela usa a mesma palavra que Jesus usou. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas.
Os pagãos, os gentios, eles tinham cachorros muitas vezes como pet, animal de estimação. O que não era comum para os judeus. Os judeus não tinham cachorros como animais de estimação, como nós temos hoje. E talvez seja difícil de entender para nós essa passagem, porque nós temos cachorros como animais de estimação. Mas os judeus não tinham. Porque era um animal impuro. Eles comiam cadáveres, eles comiam lixo. Ele era um animal impuro. Os cachorros, se você olha para o Antigo Testamento, não tem uma conotação positiva, ele tem uma conotação negativa. Ele está sempre associado com algo negativo, não com algo bom. Agora, os pagãos não estão nem aí para nada disso, eles tinham cachorrinhos. O fato é que essa mulher vai usar uma resposta do meio dela: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos, quando nós criamos os nossos cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem das nossas mesas, daquilo que nós damos para os nossos filhos. Ela vai contar uma outra parábola, uma outra história, ela vai dar um outro exemplo, a parábola de Jesus. Então Jesus, ele havia contado uma parábola para essa mulher. E qual que é o choque aqui? É que essa mulher, ela tem um discernimento espiritual que os discípulos que andam com Jesus não têm. Porque todas as vezes que Jesus conta uma parábola, o que os discípulos têm que fazer? Ô Senhor, explica pra gente qual que foi a parábola. Ô Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquilo? Ô Senhor, até Jesus fala assim, cara, até quando? Até Jesus perde a cabeça com os caras. Vocês não entendem nada. Vocês andam, comem, dormem comigo, levanta comigo, me escuta falar, me vê andar, me vê ensinar tudo para todo mundo, e vocês não entenderam nada ainda. Aí Jesus conta uma parábola para uma mulher gentia, que não sabe nada do Deus de Israel, que não sabe nada das promessas de Israel, que não sabe nada de nada, que não é digna de estar na presença dele. Ele conta uma parábola para ela, e na hora ela entende que Jesus está falando dela. E ela entende que a parábola é sobre ela. E ela responde a parábola de Jesus. E a maneira com que ela responde, ela mostra, realmente, Senhor, eu sou indigna. Eu não podia estar aqui. Mas eu sei que o Senhor é gracioso. É por isso que eu estou aqui. Eu sei que o Senhor é poderoso, é por isso que eu estou aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer. E eu só quero as migalhas. É isso que ela está pedindo. Senhor, eu não quero o pão dos filhos. O pão é para eles mesmo, eles são os filhos da aliança. Eles que têm o Deus, que servem ao Deus de vocês, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu não quero o pão deles. Eu não quero tirar da mesa deles. O Senhor pertence a eles. As suas bênçãos são para eles. É tudo para eles. Eu sei disso, Senhor. Eu sei que eu não mereço, que eu não sou digna. Mas, Senhor, eu só quero as migalhas que caem na mesa. Porque só as suas migalhas são suficientes para mim. Porque só as suas migalhas podem transformar a vida da minha filha e a vida da minha casa. Senhor, eu só quero as migalhas. Mas o que ela vai entender é que o Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é um Deus de migalhas. Ele é um Deus que nos surpreende e que nos farta de uma maneira tão abundante, que o pão que Ele nos dá, Ele vai nos sustentar para a eternidade. Que a bênção que Ele nos dá é para a vida inteira. Ele não é um Deus de migalhas. Ela vem para buscar migalhas, mas ela vai encontrar com Deus da abundância. Ela vem para receber migalhas, e Jesus vai fazer ela sentar na mesa do Pai e comer do banquete. Jesus, então, Ele quer satisfazer ela para a eternidade. Jesus, Ele não quer satisfazer ela com coisas temporais e passageiras, apenas para resolver um problema circunstancial dela.
Jesus quer fazer ela sentar na mesa do Pai. É para isso que ele vai ao encontro dela. É por isso que ele vai para Tiro e para Sidom. Porque Jesus quer saciar a fome dela para a eternidade. E aí a resposta de Jesus vai mostrar tudo isso no versículo 29. Por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu dela. Por causa dessa resposta. O que a resposta dela demonstrava? A fé. Por causa da sua fé. A sua fé te curou. A sua fé te salvou. Ela teve encontro com Cristo. Ela entendia quem Cristo era. Então Cristo vai responder à fé dela. Então você pode ir, porque você foi salva, você me encontrou, a sua vida foi transformada. E a resposta da mulher vai deixar então tudo claro. E Jesus vai elogiar a resposta dela. E vai mostrar que através da resposta dela, ela sim é uma verdadeira discípula de Jesus. Essa mulher que não andou com Jesus, essa mulher que teve um encontro rápido com Jesus, foi transformada. Jesus quer fazer um contraste aqui, entre aqueles que realmente são discípulos e aqueles que não entendem nada, e que Jesus precisa ficar trabalhando, para transformar em discípulos, porque é isso que ele vai fazer mais tarde com os apóstolos, como nós vamos ver no próximo capítulo. Então, Jesus fala para ela, vai embora, e ele realiza o milagre dela. Na hora que aquela mulher respondeu daquele jeito, naquela mesma hora, o demônio já tinha saído da menina. A fé dela transformou a história da casa dela. E Jesus, é interessante porque ela tem fé, que Jesus não precisa ir lá. Ela vai embora. Ela sabe que Jesus tem poder e autoridade sobre o reino espiritual, como aquele centurião. Senhor, você não precisa nem entrar na minha casa. Basta uma palavra sua. E esse centurião, de novo, é um gentil. E Jesus então atende a fé dela. Ele não precisa ir lá. Ele não precisa impor as mãos. Ele não precisa citar um encantamento, como era muito comum naquela época. Eles acreditavam que eles precisavam recitar encantamentos, falar o nome do demônio, qual é o seu nome? E expulsar o demônio. Jesus não precisa de nada disso. E ela entendia isso. É por isso que ela vai embora. Jesus fala, pode ir, porque ela já foi curada. E ela crê que Jesus tem poder e autoridade sobre todo o mundo espiritual. E isso vai mostrar a fé dessa mulher. Então, mais uma vez, esse texto vai nos apontar no versículo 29. Que Jesus foi ao encontro dela, transformou a história e a vida dela, para servir isso de exemplo mais tarde, porque os apóstolos, que são aqueles que rejeitam os gentios, de que o próprio Jesus, não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo Paulo, que foi o primeiro a ir aos gentios. O primeiro a ir aos gentios foi o nosso Senhor Jesus. É Ele que abriu o caminho. Por maior que tenha sido o ministério do apóstolo Paulo, porque ele foi chamado para ser apóstolo aos gentios, como ele mesmo descreve o seu ministério, ele foi comissionado pelo próprio Jesus, porque Jesus já foi aquele que abriu o caminho aos gentios. É Ele que se importa, é Ele que envia os seus servos aos gentios. Então essa história toda mostra isso. Mas essa história toda mostra uma outra coisa. Essa história toda mostra a nossa condição diante de um Deus santo. Porque eu não sei se você entendeu o que eu estava falando quando eu estava falando da mulher. Eu não estava falando dela. Eu estava falando de você. Eu estava falando de mim. Essa é a minha condição diante de um Deus santo. A condição daquela mulher diante de Jesus, o rabino judeu, é a minha condição e a sua condição diante de um Deus santo, todo-poderoso. Porque talvez você não entenda como essa mulher não entendia a gravidade do seu pecado diante de um Deus santo.
Talvez como essa mulher você não entenda o que significa nós estarmos hoje na presença de Deus. Nosso pecado é uma abominação diante de Deus. Deus não pode aceitar o nosso pecado, porque Ele é santo, santo, santo. Ele abomina todo tipo de pecado. Foram necessários apenas um pecado para Satanás ser banido do céu e todo o inferno criado por causa dele. Foi necessário apenas um pecado, como nós vimos na leitura dessa semana, para nos condenar todos para o inferno. Um único pecado. Deus não aceita um único pecado. É isso que esse texto está nos mostrando, que nós somos indignos, que nós somos impuros, impuro, impuro, impuro. Esse texto está falando de você, esse texto está falando de mim. Essa é a nossa situação diante de Deus. E nós somos tão impuros, tão pecadores, tão imundos, tão abomináveis diante de Deus, que para te salvar, para te purificar, a sua purificação custou o sangue do Filho de Deus. Não tinha nada que Deus pudesse fazer para te lavar, se não fosse com sangue, daquilo que é mais precioso, daquilo que é mais puro, que é o sangue de Jesus. Porque nenhum outro sangue pode nos purificar. Então, para nós entrarmos na presença de Deus, na presença de Cristo, como essa mulher entrou, para que você pudesse estar aqui hoje, na presença de Deus, Deus teve que enviar o seu Filho. Deus teve que enviar o seu Filho. Mas esse texto, como toda a Bíblia, está falando de Jesus. Está falando de nós, mas está falando de Jesus. Porque ele está citando e falando de cachorro, e falando cachorrinho, porque ele está apontando para uma coisa, aquilo que vai acontecer com ele, porque ele vai ser tratado como um cachorro. Ele vai ser escorraçado, ele vai ser humilhado, ele vai ser tirado da casa do Pai, para que nós pudéssemos ser aceitos, para que nós pudéssemos ser abraçados. Ele vai ser tratado como um filho, como um cachorro, para que nós pudéssemos ser tratados como filhos. Ele vai se tornar pecado no nosso lugar, para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. Ele vai ser tratado como um cachorro, para que nós pudéssemos ser tratados como filhos. É isso que ele está falando aqui. E ele vai ter fome, para que nós pudéssemos ser fartos. Ele saiu da mesa, para nos colocar na mesa. É disso que esse texto está falando. Jesus vai abandonar o seu lugar de honra, a mesa, do lado do Pai, e vai descer ao lugar da mais profunda humilhação, e tomar sobre ele a nossa imundícia, o nosso pecado, a nossa exclusão, para que nós, os verdadeiros impuros, indignos, pudéssemos nos aproximar dele. Aquilo que era reservado apenas para o Filho, foi estendido a cachorros impuros e gentios como nós. Aquilo que era direito apenas do Filho, não é certo dar aos cachorros aquilo que é do Filho. Então Jesus se torna um cachorro para que nós pudéssemos nos tornar filhos. Aquilo que era reservado apenas para o Filho foi estendido a cachorros gentios como nós. Então, para concluir, assim, ao invés de migalhas, Jesus conquistou para nós, pecadores, judeus e gentios, porque os judeus não são melhores do que ninguém. É como diz o apóstolo Paulo no capítulo 1, 2 e 3 de Romanos: não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busca Deus, seja ele gentil, seja ele judeu. Estou cansado de, no meio da igreja, a gente ficar levantando uma bandeira como se Israel fosse melhor do que alguém. Israel tem o seu lugar no plano da salvação. Israel foi a nação escolhida para trazer o Messias. E nós louvamos a Deus por tudo isso, mas é tudo obra do Senhor.
Porque como nós vemos na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, do rei Davi e de toda a história do Antigo Testamento, não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos nós carecemos da graça, judeus e gentios. Todos nós. Então, em vez de nos dar migalhas, Ele vai fazer isso. Ele vai conquistar para nós um assento na mesa farta do Pai. Ele morre para oferecer não uma salvação parcial e incompleta, mas para nos dar acesso pleno às bênçãos espirituais nas regiões celestes, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 1. A mulher pediu por sobras, mas o Evangelho nos revela que Deus não é um Deus de migalhas, de sobras. Ele proporciona uma graça abundante, que não apenas atende às nossas necessidades imediatas, mas nos dá fartura para a eternidade. Jesus não quer transformar apenas a sua vida terrena, não quer transformar apenas as suas circunstâncias e os seus sofrimentos agora. Jesus quer transformar você, para você poder experimentar a boa e perfeita vontade de Deus e estar com o Senhor para sempre. Para sempre. E agora, queria convidar o Ministério de Louvor, queria convidar os presbíteros. Agora eu queria convidar você para participar do banquete que Jesus nos preparou. Essa é a mesa que Ele nos preparou. Aquele é o pão que Ele nos preparou. Eu gostaria de convidar você a participar desse momento precioso.